Play. Olá, boa noite. Eu sou Matheus, médium, integrante do Grupo Anjos de Luz, e esse é o programa Encontro Virtual do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Encontro Virtual do mês de abril. Hoje vamos falar sobre o papel dos espíritas no processo de regeneração da humanidade. Mas antes de dar início à nossa palestra, antes de fazer as nossas orações, eu quero falar só um pouquinho a respeito do Grupo Anjos de Luz. O Grupo Anjos de Luz ele tem como missão promover o ser humano. E isso é feito aí através, principalmente, da assistência espiritual, que disponibiliza diversos tratamentos, e também é feito através dos estudos e das apresentações, quando fazemos leituras e reflexões sobre o Evangelho, como essa aqui de hoje, por exemplo, né? Os tratamentos disponibilizados na assistência espiritual, eles podem ser encontrados no site do Grupo Anjos de Luz, e as inscrições são feitas no site. Então, para você, se você quiser se inscrever em algum desses tratamentos, você precisa ir lá no site do Grupo Anjos de Luz, que é grupoangeluz.org.br, fazer o login e se inscrever para o tratamento que você desejar. Lá no site você vai encontrar cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal e oração para casa. Então, você pode se inscrever para qualquer um desses tratamentos. E também pode inscrever o seu animal de estimação para os tratamentos de cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração para o animal e oração para o tutor. Lembrando que o tratamento para animal de estimação, quando você inscreve ele, obrigatoriamente o tutor também é tratado. Então, o tutor também tem que se inscrever. Na hora de preencher o formulário, você pode ver lá. E que todos os tratamentos oferecidos pelo Grupo Anjos de Luz, eles são gratuitos e complementares, ou seja, eles não dispensam o tratamento médico, apenas complementam o tratamento médico, ok? Então, podem ir lá no site do Grupo Anjos de Luz e fiquem à vontade para poder se inscrever nos tratamentos que o grupo disponibiliza. Antes de dar início à nossa palestra, vamos fazer as nossas orações. Então, quero convidar vocês a fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz, que é um mantra que nos conecta com o Criador. Então, caso queira, feche seus olhos e me acompanhe, por favor. Hoje me perdoo, e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. E agora, eu quero convidar vocês para rezarmos juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, que é a luz maior a nos guiar. Então, vamos lá. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibre em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Ok, pessoal. Então, hoje vamos falar aí sobre o papel dos espíritas no processo de regeneração da humanidade. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma convidada muito bacana. Ela é enfermeira, especialista em oncologia, reikiana e terapeuta floral. Também é integrante do Grupo Anjos de Luz e aceitou nosso convite aí para batermos um papo bem bacana hoje. Nayara Godoy, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Para mim está sendo uma grande alegria estar vindo aqui hoje, bater um papo com vocês, discutir uns assuntos interessantes para agregar mais e mais aí no nosso dia a dia. Muito obrigada. Com toda certeza, estamos muito felizes com a sua presença, Nayara. Então, vamos lá, pessoal. Falando sobre o papel dos espíritas, né, no processo de regeneração da humanidade, quem que é o espírita? O espírita é aquele que é adepto
da doutrina espírita ou do espiritismo. E voltando, então, o que é a doutrina espírita? O que é o espiritismo? Ela é definida como ciência, filosofia e religião. Então, ela tem esses três pilares principais. A gente fala que no âmbito da ciência, ela vai tratar aí da natureza, ela trata também do destino dos espíritos e de suas relações aí com o mundo material e espiritual também, né? O mundo aí fora da matéria, mas que atualmente o leque aí científico ele tem sido continuamente ampliado, à medida, obviamente, que a gente adquire mais conhecimento, aprende mais, estuda mais, né? No que tange a filosofia, a doutrina espírita, ela dá aí uma interpretação da vida mais coerente. À medida que, obviamente, a gente adquire mais conhecimento, vai sendo mais coerente, vamos entendendo mais do que realmente é a vida. E no aspecto religioso, a doutrina espírita ela vai trabalhar a transformação moral do homem com base nos ensinamentos do Cristo, né, que está aí plenamente alinhado com o propósito divino. Então, por ter esses três pilares, a gente diz que a doutrina espírita ela é integrativa, né? Considerando então ciência, filosofia e religião, além de levar em conta os ensinamentos de outras religiões, de outras filosofias e das mais diversas áreas aí da ciência, né? Ciência como um todo, tá? Não só incluindo aquelas ciências que a gente está acostumado a separar aí bonitinho. Então, Nayara, já gostaria que você comentasse a respeito disso aí, do que eu falei a respeito desses três pilares da doutrina espírita. Você acha que por ter esses três pilares, a doutrina espírita ela é completa, Nayara? A gente pode falar isso? Não, Matheus. É pelo fato do grau de evolução em que se encontra a humanidade, que não permite que entendermos tudo o que há nela. A humanidade encontra-se num grau de evolução que precisa de um pouco a mais, de mais conhecimento, de mais estudo, de mais evolução para a gente entender a magnitude dos três pilares da doutrina espírita. É, verdade. Ainda está além da nossa compreensão, se é assim que a gente pode falar, né? Mas caminhamos para que a gente amplie mais o nosso conhecimento, né? Então, isso quer dizer que o espírita não é o detentor da verdade absoluta. Não, porque todas as crenças e as convicções, elas são falhas, pois é da natureza humana, né? Assim como colocou a Nayara, ainda não conseguimos, não temos a capacidade de compreender tudo, né? Então, infelizmente, a gente ainda comete algumas falhas, ainda há coisas que a gente precisa aprender. Então, em função disso, o espírita, ele deve se basear, e não só o espírita, mas como todas as outras pessoas, devemos nos basear nas condutas morais e religiosas, procurar aprender aí nas ciências e filosofias, né, para a gente poder alcançar um crescimento como indivíduo, primeiramente, e como sociedade, aí, por consequência, né? Ter em mente também que a evolução completa ela deve ser trabalhada aí nos âmbitos morais e intelectuais. Então, esse é o entendimento que o espírita deve ter bem claro. A doutrina espírita, ela tem como premissa a reforma íntima. Conhece-te a ti mesmo. É isso que vai proporcionar ao indivíduo, como é que fala, saber ver o que ele precisa mudar, ver os erros, aonde que ele erra e tentar fazer diferente, né? Então, o indivíduo ele se esforça continuamente no seu autoconhecimento, identificação de suas falhas, né? E na retificação dessas. Então, nesse sentido, o homem novo, ele atua aí na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, primeiramente dentro de si e, por consequência, fora de si também. Nayara, na sua opinião, qual que é o maior entrave à reforma íntima? Autoconhecimento, Matheus. Nós precisamos sair da condição de indivíduos conduzidos pelo envolvimento do meio, precisamos reagir e mudar para passarmos à categoria de condutores de nós mesmos, com amplo conhecimento de nossas potencialidades em desenvolvimento. Então,
é nos olhar para dentro e nos conhecer de uma forma ampla, mas de forma simples e objetiva. É claro que tudo dentro das nossas condições, um passo de cada vez, um dia de cada vez, não de uma tudo assim, tudo de uma vez, mas o que a gente der conta de fazer. Pode ser que hoje eu faça um pouquinho, mas esse pouquinho já vai fazer uma grande diferença na sua caminhada. Com toda certeza, né? Dessa forma aí, o indivíduo ele vai se esclarecer, né, em todos os aspectos, em relação à vida, vamos colocar num aspecto bem amplo, né? Entende a importância, ele passa a entender a importância do exercício do bem nas atitudes, nos pensamentos, né, nos comportamentos, né? Ele entende, ele assume aí, ele passa a se esforçar, né, em colocar em prática o compromisso com a caridade, né? Aí vem também o consolo, aí, como é que fala? O aprendizado coletivo aí visando o progresso. Ele consegue ampliar e ver isso de uma forma mais ampla. Então, por consequência, ele vai contribuir também para promover a verdade, o esclarecimento, a liberdade e o livre-arbítrio, né? Que a doutrina espírita nos ensina a respeito do livre-arbítrio. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né? A gente não deve esquecer isso. E o indivíduo, quando se procura, como se esforça no autoconhecimento, ele também ele vai lutar aí pelos direitos civis de todos os cidadãos, além de lutar pelos direitos de todos os seres que habitam o planeta, né? Que coabitam o planeta com ele, né? Então, cada um aí se esforça no sentido de evoluir nos aspectos que precisa mais, né? Usando aí com base nos postulados espíritas e no Evangelho de Jesus, né? Esse é o entendimento que o espírita deve ter em mente, né, Nayara? Nayara, pegando então a sua resposta aí da última pergunta, agora eu te pergunto, existe uma distância entre entender a reforma íntima e a sua importância e colocá-la em prática, Nayara? Ou você acha que isso está muito próximo? Não, existe uma distância, Matheus. O processo de autoconhecimento exige estudo, tempo, disciplina, boa vontade e esforço de cada um, além de muita resignação e luta contra nossas próprias tendências. Não é algo que acontece assim do dia para a noite. Aí tem um fator que pesa nesse caminho, que é o nosso ego, que muitas vezes fala mais alto e nos faz manter os padrões já estabelecidos, né? E manter esses padrões já estabelecidos é muito mais fácil do que você começar a ter um outro olhar sobre um padrão diferente, pensar de uma forma diferente, de uma coisa que você já estava construída dentro de você, do que o encontro de si mesmo através do autoconhecimento. Então, esse processo de autoconhecimento não é algo fácil, mas também não é impossível de alcançar, né? Esforço diário e trabalho diário, né, Nayara? Trabalho árduo, Matheus, muito Trabalho árduo. diário, com toda certeza, com toda certeza. Isso aí tem implicações de longo prazo, como, por exemplo, alguns estudiosos colocam da transformação no contexto reencarnatório do planeta, né? Como é que fala? Efeitos de longo prazo. Então, a gente pode entender, como você acabou de falar, é preciso estudar o Evangelho de Jesus, e eu coloco, eu somo a isso, não no sentido de apontar aí os erros do próximo, mas sim de Não, compreender o que é gerado no espírito, de compreender o próximo como uma sombra de você mesmo, um ontem, né? Então, todo espírito, na verdade, ele gravita aí na busca do entendimento dessas leis divinas, né, que foram ensinadas aí, que foram trazidas aí por Jesus, e da compreensão desses conteúdos aí, dessas palavras. Aí agora eu te pergunto, Nayara, os ensinamentos de Jesus, você acha que eles são complicados ou eles são difíceis de serem colocados em prática? na verdade, é um desafio colocar os ensinamentos de Jesus Cristo em prática. Nós temos dificuldade de compreender a profundidade do seu ensinamento e, principalmente, de colocar em prática aquilo que ele nos ensinou. Amar incondicionalmente, perdoar sempre, fazer o bem aos que fazem mal, desenvolver a fé,
fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Não é vergonha a gente confessar que a gente nem sempre a gente consegue fazer isso, Mateus, porque não é fácil, às vezes, a gente perdoar uma pessoa que nos feriu, que nos magoou, que nos deixou chateado, que nos inflamou, por exemplo, um sentimento de raiva. Eu sei que isso é um processo muito complexo. Mas o que muitas das vezes acontece é que a gente faz pouco. A gente faz poucos ensinamentos. Muitas das vezes a gente prefere não perdoar, prefere não amar incondicionalmente, porque isso, como a gente já disse anteriormente, a gente requer um autoconhecimento muito amplo de nós mesmos para a gente conseguir fazer isso com o próximo. Então, realmente um desafio, mas nós somos capazes de colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Na medida do que a gente dá conta, né, Nayara, como você mesma colocou, né? Então, se esforçando para isso, estudando, né, se esforçando para se autoconhecer, para fazer essa reforma íntima, o espírito ele vai aumentar o conhecimento dele, à medida que isso acontece, ele também dilata o seu entendimento e vai abrir, consequentemente, a sua percepção espiritual. Isso aí é inevitável, né? Então, o espírito ele precisa compreender o papel dele frente a todo o conhecimento que ele tem nas mãos, né? E parar de apontar falha, fazer crítica, ou até mesmo procurar desculpa para alguma coisa, né? É interessante o espírita ter isso bem entendido, ter essa postura. Porque, na verdade, ser espírita é lutar para poder renovar, né? Construir um pensamento novo em cima de uma proposta que já existe, né? Então, Exato. literalmente, renovar ideias e procurar aí modificar experiências. Primeiro, a de si próprio e, por consequência, aqueles que estão aí ao redor de cada um, né? Aí agora, Nayara, gostaria de saber de você o seguinte, pela sua experiência de vida, a sua vivência no meio espírita, você vê essa disposição e esforço por parte dos espíritas, por parte das pessoas? Você vê isso mais ou menos, ou você vê isso pouco, ou vê muito? Olha, na grande maioria das vezes, não, Mateus. O que eu percebo e observo é que as pessoas, mais uma vez repetindo, deixam o ego ser o carro-chefe de seus atos e isso dificulta a renovação e transformação de comportamentos e o surgimento de novos saberes e pensamentos. Como já foi dito anteriormente, o ego nos fazem atender a manter os padrões, que é mais fácil. Claro, a gente quer o que é mais fácil. A gente não quer algo que né, a grande maioria, né, dos seres humanos não querem algo que vai trazer mais dificuldade, que você tem que ser mais disciplinado, mais esforçado, dedicar um tempo a mais né, da sua rotina, que já é uma rotina muito corrida para todos nós. Então, eu percebo que ainda o ego, às vezes, fala mais alto. Então, acho que ainda assim, a gente precisa ainda nos despir desse ego e vestir mesmo a humildade, saber reconhecer nossos erros, mas, repetindo mais uma vez, de acordo com o que a gente dá conta de fazer. Que pode ser que hoje a gente não dê conta de fazer, mas amanhã a gente vai dar conta e não desistir desse processo. Que a renovação vem, que a transformação vem. Com toda certeza. Ela vem sim. Um dia de cada vez. Somado aí ao estudo, somado a essa consciência que o espírita deve ter, e para ajudá-lo a despir desse ego que você colocou aí, a gente coloca, a doutrina espírita coloca, a gente não, a doutrina espírita coloca a prática da caridade e o amor ao próximo, né? Isso aí também são, como é que fala, são as várias coisas que vão ajudar aí ao indivíduo a poder a repensar sobre seus atos, suas atitudes, seus comportamentos, né? Então, a caridade ao próximo, o compromisso com o exercício do bem, o aprendizado constante,
um aprendizado constante. A partir do momento que você entende que você precisa estudar, isso já é um passo aí no sentido de desenvolvimento da humildade, de falar, opa, não sei tudo, né? Então eu preciso aprender mais, né? O comprometimento com o esclarecimento da verdade, com o progresso individual e coletivo, né? E o esforço aí na eliminação desses vícios, dessas vaidades, do orgulho, são também pré-requisitos, né? Então, além disso, o espírito ele deve se esforçar para poder colocar em prática e divulgar a mensagem racional da doutrina dos espíritos, né? Uma vez que a formação do ser humano, cada dia isso está mais claro para a gente, ela está baseada aí na construção da religiosidade, ela está baseada no conhecimento científico e ela também está baseada na fé raciocinada, né? E não na fé cega. A gente lembra que não é intenção do espírita se esforçar para poder converter pessoas em espíritas. Não, não é isso, né? E a doutrina espírita, ela está aqui, na verdade, para ajudar a transformar a humanidade, e não para poder formar uma religião com 1 milhão de adeptos. Não é essa a intenção da doutrina espírita, né? E agora eu faço uma pergunta para você a respeito disso dos adeptos, Nayara. Na sua opinião, você acha que a pessoa já nasce espírita? Pergunta difícil, hein, Matheus? Mas eu acredito que sim. Mas é necessário que o espírito adquira novos conhecimentos, estudando, sendo disciplinado e responsável com o seu compromisso. Muito responsável com o seu compromisso. Consequentemente, a percepção espiritual tende a avançar e a evolução moral também. Então, Matheus, é o que, né, que nós estamos dizendo aqui a todo momento, né? É buscar o autoconhecimento e, muito importante, deixar a preguiça de lado, né, a procrastinação de lado, e em busca desse conhecimento para ampliação, né, dessa consciência, para a gente conseguir ter uma conexão direta com o Divino Criador, com essa essência divina. Então, todo esse processo é muito importante para a gente ter essa conexão, essa ampliação de mente, de percepção, tanto nossa quanto da humanidade, de tudo que gira em torno de nós. Sim. No que tange aí a vida pública, a gente entende, o espírito ele deve ter claro aí o entendimento da importância de estar atento a esse aspecto, né? Procurar trabalhar aí para poder garantir o direito de todos os seres que coabitam o planeta Terra, igual eu falei anteriormente, sem, entretanto, necessariamente levantar aí bandeira política ou partidária, porque a luz ela está acima de qualquer ideologia política. Essa é a verdade, né? Então, nisso aí está implícito a responsabilidade pela evolução moral. O Kardec diz no livro A Gênese que não é o espiritismo que vai fazer a renovação social, mas essa será uma necessidade onde, quando chegar um momento que nós, como sociedade, como humanidade, não aguentaremos mais o estado das coisas. E é nesse momento que o Espiritismo tem muito aí para contribuir no processo de regeneração da humanidade. Nayara, você acha que a gente pode entender isso como, dizer que isso é do processo natural de evolução aí da humanidade? Podemos sim, Matheus. A evolução da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Ocorre que, pelo poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é, sem dúvida, mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de renovação. A gente, igual você falou, a gente não quer impor, não quer milhões de adeptos né, espíritas. A doutrina oferece para a humanidade um conhecimento, um alcance de conhecimento maior, uma ampliação maior. E, por consequência disso, não pela doutrina, mas pela humanidade mesmo, de novos saberes, né, adquirir novos saberes, novos pensamentos, novas posturas, essa renovação virá por consequência. Com toda certeza, né? Então, é o espiritismo juntamente com o espírita, né? Claro, eles não estão separados, né? Que tem
a capacidade de influenciar essa mudança, como é que fala, numa dimensão muito maior, né, Nayara? Então, a gente sabe que o bem está na prática de pequenos atos de caridade, né? Essa caridade aí, ela pode ser uma caridade, uma singela, uma ajuda material que seja pequena, independente do tamanho, um consolo, um ombro amigo, né? Um ouvido amigo, né? Um consolo espiritual, ou até mesmo um esclarecimento intelectual, também é caridade, porque às vezes pode representar muito para uma pessoa, né? Então é interessante a gente ter em mente que a gente deve fazer pela sociedade com amor ao próximo, né? Em busca do progresso individual e, por consequência, o progresso, como é que fala, coletivo também, né? Então, a gente está aqui falando sobre o espírita, o papel dele, a importância dele, né? O fato de o espírita ter esse conhecimento, de certa forma, ampliado, né? Mas, na verdade, né, Nayara, todas as pessoas têm um papel importante na regeneração da humanidade, né? Isso aí não é exclusivo do espírita, né? Ele não é melhor que ninguém, ele não é mais importante que ninguém, né? Mas o conhecimento que a doutrina proporciona, o espírita deve ter claro que ele deve aplicar isso no benefício dele para poder progredir e no benefício coletivo, não é mesmo, Nayara? Exatamente, Matheus. Essa questão da renovação é uma ação coletiva. Não é única e exclusivamente responsabilidade de uma doutrina, da religião A, religião B. É uma ação coletiva da humanidade. É um papel, uma tarefa da humanidade como um todo, independente das suas crenças, da sua religião. Então, é uma ação que nós devemos fazer em prol de todos que habitam o planeta Terra. Com toda certeza, Nayara, com toda certeza, né? Bom, pessoal, essa era a nossa conversa de hoje, mas antes de encerrar, eu quero falar para vocês da programação do mês de abril, que está aí recheada de programas interessantes. Agora, no dia 4 de abril, às 19h30, tem o programa Bons Fluidos aqui no canal do Grupo Angelus no YouTube, e o tema é vacinação em cães e gatos. E logo na sequência, às 8 horas, tem a cirurgia espiritual à distância para animais, oração e cura. Então, você pode ficar sentadinho lá assistindo com seu animalzinho do lado, ok? Para poder ser atendido. No dia 11 de abril, às 19h30, tem o programa Atendimento Fraterno, e o tema é Obsessão na Visão Espírita, às 19h30 também. E no dia 14, às 19h30, o programa Conexão Musical vai ao ar com o tema Sabedoria. No dia 19, tem a cirurgia espiritual à distância, oração e cura. E no dia 24 de abril, às 19h30, a edição de abril do programa Encontro Virtual. E vamos falar sobre a importância da casa espírita nos dois planos da vida. Programa aí bem interessante, tá bem? Então, estão todos convidados a participar conosco aí na programação do mês de abril do Grupo Anjos de Luz. Eu passo agora a palavra para você, Nayara, para poder fazer aí os seus agradecimentos. Eu gostaria de agradecer imensamente o Grupo Anjos de Luz, a equipe médica e espiritual do Grande Coração de Astéria, pela oportunidade de estar participando desse programa. Não vou negar que foi um desafio para mim, mas está sendo muito enriquecedor e eu gostei muito de estar participando. Muito obrigada. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um convite muito especial para vocês. No dia 9 de abril, com imensa alegria que eu falo, né, estou dando essa notícia aqui para vocês, a cirurgia espiritual presencial para os animais está de volta. Então, vai ser no espaço na clínica Vet Healing, Clínica Veterinária Integrativa de Belo Horizonte. E para maiores informações sobre horários, acompanhe nossas redes sociais. As inscrições vão ser exclusivamente pelo site do Grupo Anjos de Luz. Então, acompanhe nossos posts do Instagram, Facebook, para as maiores informações, hein? Se vocês são todos convidados, vocês e seus bichinhos de estimação.
Muito obrigada. Muito legal. Nayara, nós que agradecemos aí a sua participação, muito legal. Muito obrigado, de coração. Ficamos felizes demais com você aqui. Quero agradecer a Deus por mais esse momento, agradecer ao Cristo por essa oportunidade, agradecer a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjo de Luz. Muito obrigado. Agradecer a todos vocês que participaram aqui hoje no programa Encontro Virtual. Orai e vigiai sempre. Luz, paz e bem. Tenha uma boa noite. Um abraço. Até mais.